Hidrodinâmica, estudo da dinâmica dos fluidos, sendo como principais os gases e os líquidos. Ou seja, é o estudo dos fluidos em movimento. Para isso, é necessário ter um líquido específico que não diminua o volume por conta da pressão, que não seja resistente ao escorrer e que tenha um escoamento estacionário, também chamado de laminar. Ou seja, é necessário que a pressão e a velocidade do ponto analisado do líquido não sofram alterações. Há também um escoamento turbulento, quando as partículas têm trajetórias irregulares, causando movimentações imprevistas. Resumindo, é o contrário do escoamento laminar. Se formos pensar em cálculos, para descobrir se o escoamento é laminar ou turbulento, nós usamos essa fórmula, se baseando nessa tabela, sendo isso o número de Reynolds, diâmetro do tubo, densidade, coeficiente de viscosidade e o módulo da velocidade média de escoamento. E é só isso para saber para a prova. Mas que desgraça. Ô Marcelo! Oi! O que é isso aqui, meu? Apareceu um boneco do nada. É o teu aluno. Tá, e tu não tinha um aluno melhor, tipo, que pareça um humano? Sabe fazer animação, filho? Não. Então reclama, pô. Então tá, né? Enfim, o bola de gude. Não é só isso. Nessa aula, irei falar sobre cálculo da vazão de um fluido, equação de continuidade e teorema de Bernoulli. Então, escute bem com essas orelhas que você não tem, que lá vem o facilite. Vazão de um fluido é o estudo do fluxo de um escoamento. Praticamente, vamos saber o tempo que demora para um determinado volume escoar. A vazão pode ser representada por isso, pelo Z ou pelo QV, sendo isso o volume e isso o tempo. As unidades usadas são diversas, depende da situação. Uma outra forma de determinar a vazão é assim, já que volume é igual a distância vezes a área na seção transversal desse tubo, por exemplo. Então, alguma pergunta? Sim. E qual seria? Quando vai acabar essa tortura? Quando você tem um rosto, filho de uma... Enfim, ô cabeça de pirulito, continue fingindo prestar atenção, tá bem? Então, a equação de continuidade, também chamada de lei de conservação da massa ou lei da continuidade, pode ser explicada com essa imagem. Se perceber bem, existe uma representação do escoamento por meio de linhas de corrente. Praticamente, quanto mais juntas estão as linhas, maior vai ser a velocidade. E quanto mais separadas, menor a velocidade. Então, praticamente, essa equação mostra a conservação do líquido ou gás no tubo ao longo do escoamento. Um exemplo dessa equação é a mangueira. Se fecharmos um pouco sua ponta, a velocidade irá aumentar. Não ligo, me mostra as fórmulas. Eu já ia chegar lá, ô cabeçudo. A equação é área 1 vezes a velocidade 1 igual a área 2 vezes a velocidade 2. Isso ocorre porque a vazão 1 e a vazão 2 são iguais. Então podemos botar assim também. Continuando, sabemos que volume é isso. Então escrevemos assim. Por fim, isso é igual a velocidade, ficando assim. A seguir, será mostrada uma experiência sobre o assunto. Esse garoto, de um belo sorriso, irá mostrar o chafariz de alta pressão, que consiste em uma garrafa PET transparente de 600 ml, tampa para fechar a garrafa PET, funil, ponta de um conta-gotas, 1 metro de mangueira plástica maleável e transparente, e corante para deixar a água mais visível. A prática ela consiste em botar essa água aqui. Praticamente o que vai acontecer é que a água vem para cá e ela vai ficar até encher até a ponta aqui. Quando isso acontecer, a água ela vai soltar aqui. Então isso acontece porque aqui esse conta-gotas ele é muito pequeno, então quanto menor, maior será a velocidade. Por exemplo, se a gente dá como exemplo a água do chuveiro. Se o prédio está no último andar, no caso, a água do chuveiro vai ser mais fraca, porque eles estão muito juntos. Praticamente, se eu botasse aqui a água, não ia dar.
Primeiro porque a força ia ser menor. Então a água nem ia vir até aqui. Se a gente botar assim, vai com mais força. Então é como se fosse um prédio. Digamos que aqui é o primeiro andar e aqui é a caixa d'água. Então ela veio com mais força, então a água ia ser mais forte. Se fosse pra cá, não ia ser a mesma coisa, ia ser fraca. Então vamos lá. Agora vamos mostrar na prática. Como vocês podem ver, quanto mais alto, mais forte. E essa é a prática. Enfim, alguma pergunta? Acho que tu já sabe a resposta. Consigo imaginar. Mas enfim, vamos falar sobre o último assunto, Teorema de Bernoulli. Sabemos que muitos lugares, por meio de janelas ou até mesmo portas, podem ser ventiladas. Além disso, o vento pode ser aproveitado para girar as pás nos moinhos de vento, movimentar hélices em parques eólicos, etc. No caso desse último, para que esse aproveitamento seja controlado, é preciso estudar sobre a medição dos ventos com anemômetro, sensores instalados em satélite e birutas. No caso dos sensores instalados em satélite, eles servem para medições em lugares de difícil acesso ou em oceanos. Esse tal de biruta é como você. KKKKKKKKKK. Meu Deus. Continuando, uma das informações que se pode conseguir é a velocidade e direção do vento. Para isso, é instalado sensores na torre anemométrica com medições feitas por programas de computadores, avaliadas por especialistas que falam sobre a viabilidade do projeto do parque eólico. Mas como nada é perfeito, o vento pode trazer grandes riscos para as regiões. Eles podem mover objetos pesados, como telhas. De acordo com a equação de Bernoulli, durante a ventania, a velocidade do vento sobre o telhado é muito maior que a velocidade do ar embaixo das telhas. Essa diferença provoca uma diferença de pressão. Então, a pressão embaixo das telhas é maior que a pressão em cima delas, acontecendo esse grave acidente por meio de uma força ascensional, também conhecido como empuxo dinâmico. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção que foi. Eu queria contar uma piada para terminar a aula. Ah, é? E qual seria a piada? O que o átomo de hidrogênio falou quando foi preso? Não sei. O que ele falou? Eu tenho direito a uma ligação. Isso tu me atrapalhou pra... Não. E o que o guarda da cadeia de átomos respondeu? Não sei. O que ele disse? Pra quê? Você não tem família. Com as vozes de Bruno Garcia Batista da turma Jansen 22. Agradecimentos para Info Escola, capítulo 21 do livro de Física, PowerPoint da professora Rosemary, canal de YouTube, professor Fabiano Meira e o carinha do canal Física. E é claro, para a professora Rosemary na sala de aula.